Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, nós vamos falar sobre os sinais que os escribas, os fariseus, insistiam para que Jesus manifestasse sinais. E então Jesus dá uma resposta a eles a respeito do sinal de Jonas, da manifestação do milagre de Jonas. E o texto diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 38, diz assim, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiseram-nos ver da tua parte algum sinal. Mas eles lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera, tem umas versões para perversa, né? Pede um sinal, porém não se lhe dará um sinal, outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, da baleia, né, que eles falam, né? Está evidenciado. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? E o versículo 41 diz assim, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Amém? Ele fala que a presença dele, né, se mostra maior do que Jonas, né? Especificamente nessa passagem, maior que todos, que tudo, né? E aí então nós percebemos que quando Jonas teve experiência com Deus lá, na parte que fala lá, né, no livro de Jonas, capítulo 3, 4, quando você puder na sua casa ler essa passagem, né? Ele foi enviado por Deus para pregar arrependimento, confissão, perdão, salvação aos ninivitas. A cidade de Nínive era enorme, né? E Deus tinha um plano, um propósito para que fosse salva essa nação. E Jonas, ele não se conformava, eles achavam que eles tinham que ser destruídos, consumidos, né? Eles eram idólatras, faziam tudo que é de pior, né? De ruim em relação a Deus, não é? E Deus então envia ele, só que ele muda de trajetória, né? E foge, não é? E aí ele está no navio, o navio estava lá em tempestade e tudo mais, né? A ponto de ir a pique, né? E as pessoas descobrem que ele estava escondido lá, dormindo, lá embaixo lá, né? Não sei como chama lá, né? Porão, né? Aí eles vão lá e falam, né? Indagam sobre Jonas, né? E percebem que estaria ali uma maldição pela indisciplina e rebeldia de Jonas. Eles decidem realmente jogar Jonas no mar, né? Jonas fala, eu sou culpado mesmo, ele conheceu, né? E aí veio um peixe grande, né? Você sabe qual é? E engoliu Jonas, ok? Tem alguns que pensam que essa questão da baleia, o peixe maior que veio lá e engoliu Jonas, seria um castigo de Deus. É ao contrário, foi provisão de livramento, porque o coração de Jonas estava já por dentro demonstrando arrependimento do que tinha feito de errado, né? E aí então o texto meu aqui na minha Bíblia fala no tópico aqui, fala que foi o milagre de Jonas, e Jesus fala sobre o milagre de Jonas, não é? Que é um sinal fortíssimo. Por quê? Porque nesse sinal mostra 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, não é? Que foi o tempo que Jesus ficou, né? Morte, sepultamento e ressurreição, e foi o testemunho mais forte do Velho Testamento, mostrando a mensagem sobre a própria obra de Jesus, né? Aqui na terra, quando morreu, né? Foi sepultado e foi ressurreto, né? Para a nossa salvação, redenção eterna. Esse é o exemplo máximo, por isso que ele fala sobre a questão desse sinal, né? E também sobre a pregação
de arrependimento que Jonas foi, e ele ministrou os ninivitas, e houve quebrantamento, e a cidade se converteu ao Senhor, né? Houve perdão, houve salvação plena, né? E ele dá exemplo então de que uma pregação intensa gerou arrependimento, confissão de pecados, mudança de trajetória, e eles foram salvos. Amém? E também a questão do milagre, meus queridos, não é simplesmente o peixe lá e soltar Jonas na praia. O milagre maior foi ficar 3 dias dentro do ventre do peixe, não é? Não é possível viver sem que Deus intervenha, não é possível, né? A questão do ar, da respiração, né? E dos gases, e com certeza o peixe tinha um monte de bugiganga no estômago dele, né? Nos outros trecos lá, né? E não é possível o ser humano, né? Esse é um milagre maior, ok? E então ele cita isso aqui. Agora, quando os fariseus, os escribas, aqui no versículo 38, indagam sobre Jesus para que ele mostre um sinal, Jesus, ele ficou meio, né, por dentro. A gente percebe que ele ficou indignado, né? Porque desde o começo do ministério de Jesus, ele manifestou sinais, ok? Então, desde a trajetória de toda a Bíblia, houve sinais que Deus usou através dos servos, profetas, né? Os apóstolos, houve sinais, e eles então ignoraram, como se Jesus estivesse fazendo um sinal, mostrando um sinal, para provar quem ele era, né? Porque eles estavam acostumados com os profetas que se apresentavam e falavam sobre a manifestação de Deus em alguma situação ou circunstância, e em seguida vinha uma manifestação, né, do céu, como Elias, né, caiu o fogo do céu, queimou o holocausto. Houve a questão de Moisés, ele teve a experiência lá no Egito, quando Deus falou assim, coloca um sinal na ombreira das portas, com o sangue do cordeiro, e esse vos servirá como sinal de que a morte não passará sobre os primogênitos do povo de Deus, dos hebreus, né? Eles tinham já, né, experimentado a manifestação de Deus. Então, os sinais, eles servem para assegurar, para constatar e confirmar alguma coisa que foi percebida e colocada, que você já a olho nu vê, né? Ou então já foi dito, foi falado. Então, ao longo de toda a trajetória, os judeus, os fariseus, sabiam disso, eles estavam na sinagoga. Eles compartilhavam o Pentateuco, os salmos, os profetas, né? Ok? Então eles sabiam disso. E lá também já falava de Jesus, né? Falava sobre Jesus, ok? E quando Jesus principalmente veio, já tinha manifestado milagres, sinais, prodígios, maravilhas, né? Já confirmando que Isaías falava que ele viria, né? Ia libertar, ia curar, ia salvar, ok? Então, aí eles chegam aqui e questionam, né, na questão de que eles falaram que esperavam de Jesus uma manifestação e um sinal, como se fosse necessário provar quem ele era, né? E ele fica indignado, ele fala assim, eu não vou te dar nenhum sinal, né? E ainda ele fala pesado no versículo 39, fala, que geração incrédula, má, perversa, né? Entende? Ele fala realmente firme e diz assim, eu não vou te dar nenhum sinal além do sinal de Jonas. Ele diz assim, é mais do que suficiente o exemplo do que foi manifesto, né? O testemunho que foi manifesto sobre o milagre de Jonas. Então, não tem que fazer mais nada, não tem que fazer mais nada. Por quê? Porque está, né, evidenciado completamente o que está lá no livro de Jonas, e que vocês então aceitem o que está lá, creia no que está lá, né? E ele fala mais sério ainda, quando ele fala assim no versículo 41, que aquele povo de Nínive, eles iriam no juízo, né,
do milênio, como a igreja vai julgar as nações. Ele fala, olha o poder que foi dado, né, para um povo que recebeu uma mensagem do Evangelho, aceitou a mensagem, se converteu ao Evangelho, né? Recebeu a libertação, salvação, e eles são colocados lá no final como sabe quando você tem um juízo, né, formado, e é convocado testemunhas, né? Os jurados, né, que eles falam? Os jurados. Então a Bíblia garante que no milênio o povo de Deus vai ser um jurado convocado para participar do juízo sobre as nações. Olha o tremendo do significado do que Jonas, né, foi usado por Deus naquela manifestação lá. Ok? Agora, quando as pessoas estão firmadas como hoje, eu quero trazer para o sentido de hoje, como que as pessoas muitas vezes ficam presas, esperando sinais, né? Esquece da obra perfeita e completa de Jesus no plano de morte, sepultamento e ressurreição. E não existe sinal maior do que esse, né? Não sei se você lembra, né? A gente veio na tradição, né, de que é sinal da cruz, né? Então faz o sinal, né? Claro. Tem significado, não do jeito, né, que faz lá, que passa à frente da igreja, faz o que não faz, né? Que é mecânico, né? Mas o profundo do significado da cruz, o sinal máximo que existe na face da terra é a cruz vazia. Amém? A cruz vazia. Não existe sinal maior que esse, né? Mas hoje, lamentavelmente, as pessoas, os evangélicos, eles ficam atrás de evidências como se fosse no passado de um profeta fazendo cair fogo do céu, estremecer as coisas, abalar não sei o quê. Entende? Não tem mais isso. Por isso eles falam, não vou te dar outro sinal, né? Porque ele está querendo convencer eles de que existem sinais maior do que esse. Porque ele fala assim, está aqui alguém maior do que Jonas, né? Ele fala assim, pois bem, vocês conhecem Jonas, conhecem o milagre de Jonas? Pois bem, foi um milagre, né? Então ele foi usado por Deus, mas quem estava sobre Jonas? Jonas era instrumento de quem? Né? Ele efetuou, realizou aquilo do poder de quem? Ele fala, então tem aqui, agora aqui está quem é maior do que Jonas. É tremendo isso, né? Isso tem que mexer com a nossa geração, com a igreja contemporânea, né? Para que a gente entenda que é besteira ficar esperando sinais como antes eram manifestados nos profetas, entende? Como muitos esperam hoje dos caras aqui, vamos mudar, né? Dos servos de Deus, que são usados por Deus, mas extrapolam, né? Chamando para si a atenção, né? Chamando para si o significado, quando Deus usa, e eles realmente se destacam, talvez vire até celebridade, não é? E as pessoas correm atrás do fulano, ciclano, se estiver lá em Valinhos, se estiver lá em São Paulo, se estiver sei lá onde, eles correm, porque existem sinais feitos através de pessoas. Então, não estou questionando celebridade, estou questionando forma de mensagem. Então, não é errado que celebridade, pessoas se destaquem no reino espiritual, no evangelho, na igreja. Não é errado. O que é errado, as atitudes que eles fazem, como eles se manifestam, chamando para si o significado, né? E atraindo para eles realmente a manifestação que Deus usa como instrumento, mas muitas vezes o diabo entra e chama a questão do orgulho, da soberba, né? Da prepotência, da autossuficiência, não é? E ele chama para si a atenção, entende? Como se ele fosse o protagonista e Jesus o coadjuvante. É ridículo isso. Você pensa que não existe isso? Existem. Pessoas que falam, eu posso, eu sou o cara, eu faço e acontece. Jesus me dá uma forcinha. Jesus me auxilia.
Ele participa. Lamentavelmente, meus queridos. Então, os fariseus e os judeus, escribas daquela época lá, eles estavam influenciados por isso, ao longo de toda a história, entende? E Jesus não veio fazer isso da forma que eles precisavam, queriam, olhar para o céu, olhar, não pode fazer, Jesus pode fazer, lógico que pode, Então, essa mensagem aqui, escrita aqui no livro de Mateus, e o próprio Jesus falando, chamando a atenção dessa geração, que eu creio que, lamentavelmente, isso vem de longe, e vai prosseguir até o arrebatamento, a tendência do povo buscar, evidências, que não vai cultivar, por exemplo, a sua fé, vai gerar realmente firmeza de fé. Por quê? Porque no final você vai estar depositando a sua confiança no homem, a fé no homem, na pessoa, Então, ele falou, vocês consideram Jonas? Realmente houve um milagre, Mas está aqui quem é maior do que Jonas. É isso que tem que ser significado, meus filhos. É isso que tem que fazer diferença, Então, o sinal de Jonas, ele manifesta aqui para o incrédulo. Ele quer que a pessoa entenda que o significado da pregação de Jonas foi para gerar arrependimento, confissão de pecados e pedido de perdão, mudança de direção, entende? E reconhecer que estava retratado lá nos 3 dias, nos 3 noites do peixe, a morte e a ressurreição de Cristo, E ele estava falando aqui da pessoa dele que haveria de passar por isso. Isso seria o máximo de todos os sinais. Vocês querem mais o quê? Vocês querem mais o quê? Entende? Então, muitas pessoas hoje na igreja têm a sua fé prejudicada, a sua caminhada com Deus prejudicada, porque ficam firmados nessas coisas. Entende? Firmados nessas coisas. Entende? Não é assim. Então Deus garante que Ele está aqui, por exemplo. Deus está aqui. A palavra de Deus garante. Nessa comunhão máxima do dia que é o dia da ceia, Ele se faz presente aqui. Entende? Mas não precisa prender o chão. Não precisa. Entende? Ele pode fazer se tiver um propósito. Mas não é regra, padrão. Não é. Não precisa. Ok? Agora vamos lá no capítulo 16 de Mateus. Logo em seguida. Então é interessante, é importante considerar que o inimigo vai querer imprimir nos corações do cristão uma busca efêmera por sinais. Ok? Que é bom que Deus faça isso quando for necessário, mas não tem que reger a sua fé, a sua confiança em Deus, ser seguidor de Cristo. Amém? Não tem que ser. Ok? Aqui em Mateus 16 diz assim, versículo 1 até o 4. Mateus 16, do versículo 1 até o 4 diz assim, E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, presta atenção nisso, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Aí Jesus entra na questão da evidência do desfecho da vinda do Senhor, E ele então já entra no versículo 4, diz assim, uma geração má e adúltera, outras falam sobre perversa, pede um sinal,
e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Ó, eu não sei qual o tempo que houve de espaço entre a primeira passagem, né, de Mateus 12, para Mateus 16, mas houve reincidência da mesma questão, né? As pessoas estavam tão obedecidas, tão lá presas na questão de sinais naturais, né, que realmente são evidência do poder de Deus, porque através dos sinais é que existe a constatação, é assegurado a boa confirmação da palavra e mostra também o domínio de Deus através da natureza. É lógico, mas não, a nossa fé não pode estar firmada nisso, nunca. É por isso que Jesus se irrita, né? Ele se irrita, ele dá, né, um grau da altura da evidência da manifestação dos judeus e saduceus, né? Aí o versículo 4 então fala assim: não será outro sinal, senão do profeta Jonas. Ele não precisa explicar, ele sabia o que era. Ele via o Jonas na sinagoga, ele sabia muito bem do que Jesus estava falando, mas não, ele queria que houvesse um sinal, né? Ok? Isso aí é que atrapalha realmente aquele que quer firmar a sua fé em Deus em evidências. Entende? Você tem que crer em Deus, fechar com Ele em aliança, crer e ainda mais coisas serão acrescentadas. Se tiver que fazer sinal, né, evidente, usando Deus, usando pessoas ou a sua própria vida, vai haver. Entende? Vai haver. Mas não para provar que Deus é Deus. Deus não tem que provar, né? Deus tem que ser crido, né? Deus tem que ser aceito. Deus não tem que provar de forma nenhuma, né? Não tem que convencer ninguém, ok? E aí então é lançado em rosto. Agora vê o versículo lá no capítulo 24 de Mateus. Vamos adiante aí. Mateus 24. Vamos ver aqui do versículo 1 até o 14. Mateus 24, versículo 1 até o 14, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É muito mais sério, irmãos, é muito mais sério isso. Lá em Mateus 12, 16, foram os escribas dos fariseus. Aqui foram os discípulos. Eu não sei quanto tempo houve, que eles estavam presentes também, né? Aliás, sempre estavam presentes, né? Quando foi o episódio que aconteceu com Mateus 12 com os escribas, fariseus, depois no capítulo 16 com os saduceus e fariseus, né? Todos estavam presentes. E eles conheciam o sinal de Jonas. Eles viam Jonas, não é? Com certeza. Então aqui é muito mais sério, meu filho. Então é a igreja, os discípulos de Cristo, pedindo um sinal, como se fosse assim, dar certeza, né, de que seria realizar alguma coisa e podia gerar confiança, segurança, né, e crença naquele que afirma alguma coisa. Entende? Então, é lógico que o sinal é prova daquilo que vai assegurar com certeza alguma coisa que está escrito que foi dita, né? Ok? Mas isso não tem que ser necessário para você realmente
defender a fé, né? Você preservar a sua fé e confiança em Deus. Jamais. Jamais. Então é muito sério, porque são os discípulos aqui, ó, né? Chegaram aí os seus discípulos, versículo 3. Ó, Jesus sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, ó, dizendo: dize-nos, como serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus está dizendo da destruição de Jerusalém, quando foi pelos romanos, totalmente destruída, né? E aí, ele fala sobre isso, né? Mas eles vão além e falam assim: olha, o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Né? E ele diz, então, fala, Jesus respondendo, versículo 4: e Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engana. Ó, que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ó, então, Jesus não está dizendo aqui de alguém que chega assim: ó, eu sou Jesus, como o Henry Christ lá, não sei de que estado aí, né? Tem um cara aí meio louco aí, né? E agora ele parece que está meio abafado, né? Mas teve uma época aí que estava, né, em evidência, né? É ridículo, não é? Ok? Então ele está dizendo sobre isso. É muito mais sério isso aqui. Ele está dizendo daqueles que se aparecem, que se posta como discípulo e mestre, e ensina, e prega, né? Titulados como, sei lá, pastores, apóstolos, evangelistas, sei lá, entendeu? Mas que estão em evidência, que são celebridades, entende? E que chama para si a glória. É mais sério que nós falamos antes, né? Eles são protagonistas. Sabe que Jesus é coadjuvante? Isso é lamentável, entende? E tem acontecido isso, e vai acontecer isso cada vez mais. Tenha certeza disso, né? Então ele fala para a gente se acautelar disso, ó. E o versículo 6 diz assim, ó: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhar, não vos assustei, porque é mister, quer dizer, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Então ele está, né, ficando orientando os discípulos sobre as questões para discernir e perceber o fim dos tempos, ok? E o versículo 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não seriam sinais, ok? Mas não o desfecho. E aí o versículo 8 diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos os gentes por causa do meu nome. Ó. Versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Ó. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Palavra do próprio Jesus. Está acontecendo, né? Está acontecendo. Ó. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Aí vem o desfecho, né, dessa orientação de Jesus aos discípulos. O versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ó, então ele fecha no versículo 14 sobre qual seria a evidência máxima do fim dos tempos, e fala sobre o sinal, né? Ele não declara a palavra sinal, mas é um sinal, o evangelho do reino. Ó, o evangelho do reino,
Então, quando ele insiste lá em Mateus 12 e 16 falar sobre o sinal de Jonas, ele está evidenciando que a pregação de Jonas foi do Evangelho do Reino, que pregou sobre confissão do pecado, arrependimento, aceitação, reconhecimento e se humilhar diante de Deus, se colocar, se esvaziar e se entregar a Deus. Entende? E está faltando isso. Não se prega. Não se prega sobre pecado, sobre arrependimento, confissão, sobre aceitar Jesus como seu Salvador, sobre, não, só quer bem bom, só quer solução do problema, só quer, sabe, fast food. Não quer, não quer, não quer sacrifício, não quer entrega, não quer esvaziamento, entende? E aí então, ele fecha o versículo 14, que aí então virá o fim, entende? Quando você perceber o sinal de que o remanescente de Jesus está severamente pregando arrependimento, confissão de pecados, aceitação de Jesus, entrega, se esvaziar do orgulho, da soberba, da prepotência, da autossuficiência, quando você vê isso intensificando, apesar de ser o remanescente, a minoria, aí você fala, isso é sinal. E vai acontecer. As pessoas falam sobre o grande avivamento, e muitos pensam que o grande avivamento é uma reunião numa praça, num movimento fenomenal de louvor, adoração, de pregação, né? E as pessoas pulando e não sei o que, e gritando, e né? Não é simplesmente isso, meu querido, se não tiver acrescentado com arrependimento. Quando a Bíblia fala que no fim dos tempos o Evangelho do Reino pregado, o reino intensamente, pregado intensamente, o Evangelho do Reino virá ao fim, são as pessoas vindo lá de fora, entrando aqui, se ajoelhando, chorando, arrependida e crendo e aceitando Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. É isso. Entende? É por isso que ele fala, ó, vendo um monte de coisa, não está vendo? Nação contra nação, guerras, terremotos, tragédias. Não aconteceu muito, mas não é o fim. Não é o fim. Né? Então no versículo 14 ele fecha e coloca, porque realmente a pregação de Jonas fez com que ninguém saísse da zona de conforto, deixasse a desobediência, a revolta com Deus, com os homens, né, o comportamento de impiedade e indiferença, e o próprio Jonas foi trabalhado com isso, quando ele se rebelou contra Deus. Não é? O Evangelho pregado primeiro manifestou em Jonas. Por quê? Porque existe hoje as pessoas totalmente esvaziadas do amor, do perdão, da misericórdia, né? Não tem realmente amor pelas vidas perdidas aí, não tem, não se afeiçoa com a necessidade de salvação e pura libertação das pessoas. Eles querem movimento, querem arrecadar, querem fazer aparecer aí com uma igreja que é maior do que não sei o quê, né? E isso não frutifica, não frutifica. Apesar de caminhar até o fim dos tempos, com o joio e o trigo, né? É no final que vai realmente haver a separação, mas Jesus deixa evidenciado qual seria o desfecho. Vocês querem ver o fim dos tempos? Então verá. Mas é isso aí, né? Vocês vão ficar presenciando um monte de coisa, mas o principal é o Evangelho do Reino anunciado, pregado, manifestado. Isso faz diferença, né? Entende? E depende de tempo, depende de épocas, né? Depende, porque Jonas pregou o Evangelho do Reino, entende? Não veio amaciando, não. Ele veio lá falando, ó, se arrependam, abandone o pecado, abandone o que vocês estão fazendo de mal, se converta a Deus, né? Entende? Obedeça ao Deus que nós devemos servir, entende? É isso, a diferença é essa. Amém? Agora, para fechar, nós prepararmos para a ceia, vai comigo lá em Marcos capítulo 16.
Marcos capítulo 16. Vamos ver aqui o versículo do 15 até o 19. Até o 20. Marcos 16, 15 diz assim, Jesus falando: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais, Jesus falando, e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então ele fala: esses sinais seguirão, eles andarão juntos. Não preciso pedir sinal, preciso clamar, jejuar, orar por sinal. Não preciso, de forma nenhuma. Se você crê em Deus, diz aos que crerem em meu nome. Você crê em Jesus Cristo? Pois bem, os sinais estão acompanhando você, de cura, de libertação, de salvação, tudo. Entende? E aí houve evidência disso. Os servos de Deus no Novo Testamento experimentaram isso, não é? Na porta do templo lá, chamada Formosa, Pedro e João tinham um coxo, tantos anos lá, não é? E eles estavam pedindo esmola para ele. Então eles viram e falaram assim: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, estudamos, levanta e anda, em nome de Jesus. E ele entrou no templo, pulando, saltando e glorificando a Deus, porque não podia entrar coxo no templo, não é? Entende? Isso não é sinal? É sinal. E aconteceu o quê? Eles não chamavam isso, eles estavam andando em Jesus, crendo em Jesus, e os sinais acompanhando eles. Seguirão aos que crerem. Né? Entende? Paulo foi picado por uma serpente. Então existe essa passagem, não me lembro onde, não é pessoa péssima para lembrar, em Atos, não é? Paulo picado por uma serpente venenosa, não fez dano nenhum, né? Dano nenhum, meus queridos. Entende? Então são sinais. Você põe as mãos sobre o enfermo e são curados, sinal. Não precisa clamar: Senhor, manda o sinal da cura. Então eu creio, oro e tomo posse. Amém. Glória a Deus. É simples assim. Deveria, né? Ser simples assim, não é? Deveria. Entende? Mas não é. As pessoas ficam presas em certas evidências e ficam até pedindo, né? Se Jesus tivesse que vir hoje e falar assim: eu não vou te dar nenhum sinal, tá? Além de tudo que foi feito, olha lá para o sinal de Jonas. Eu não vou, porque o resultado maior, eu morto, sepultado e ressurreto, é tudo. Amém? Essa é a maior evidência, meu querido, não é? Maior evidência. Pessoas libertas, comem coisa mortífera e não morrem. Você diz assim: pastor, mas eu não sei, nunca vi isso, né? Então você nem sabe. Às vezes você vai por aí, estava sujeito a morrer por malignidade. Deus te libertou, te preservou, aliás, né? Te livrou. Amém? Te livrou. Então existe isso, né? Existe. Então aconteceu com Eliseu, né, com os servos dele lá. Eles pegaram erva lá para fazer um sopado, sei lá, um guisado. E aí, quando estava preparado o cozido, tudo, veio o sinal. Não pediram sinal, veio o sinal.
E aí manifestou a morte da panela para o veneno. Para com isso, né? Entende? É uma evidência, mas muitas e muitas situações, talvez você tenha passado o risco, né? E sinais estão acontecendo que não vai te pegar, meu Deus, não vai te alcançar essas maldições, não vai. Você crê em Jesus? Esses sinais seguirão os que crerem, né? Expelir demônios, né? Acabar com manifestação demoníaca, manifestação do reino, evangelho do reino, né? Não se fazem, lamentavelmente, né? Existe algo certo abuso, vou dizer para você não incorrer a isso, né? Mas é patente isso, que tem pessoas que acabam desafiando Deus, se expondo, né? A ficar mexendo em serpente e dizer, ó, tem veneno aqui, tá vendo? Ó, eu vou viver essa palavra aqui, eu vou comer isso aqui, eu não vou morrer. É uma besteira, vai morrer, né? Vai morrer. Porque lembra de Jesus tentado lá no deserto, né? O diabo chegou para ele e falou assim, ó, numa das propostas, né? Ele falou assim para Jesus, ó, se você é filho de Deus, se joga daqui para cá, para um penhasco lá, sei lá, né? Ele falou, ó, você é filho de Deus, se joga daqui e aos seus anjos dará ordem a seu respeito para livrar do mal, para te proteger, né? Jesus tinha capacidade de fazer isso, mas ele virou para Satanás e falou assim, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Então houve episódio, não sei aonde é isso, eu falei sobre isso, de pastor lá na África, sei lá o que se apresentou com serpente na mão, desafiando e tentando Deus para mostrar publicamente que ele não seria morto com a picada da serpente, né? E acho que ele não leu essa passagem, né? De Jesus, né? Acho que ele se esqueceu, né? E ele tentou o próprio Deus, morreu envenenado por causa da serpente. Então, não precisa. Talvez vai aparecer um louco querendo fazer essas coisas, né? E vai ser realmente tragédia, lamentavelmente. Então, irmãos, nós devemos ter a nossa fé firmada em Deus, independente de sinais, porque eles já se seguem. Amém? Eles acompanham o cristão. Se houver necessidade, especificamente com o propósito de Deus, ele tem poder para fazer e fará, mas não é regra geral, como muitos pensam que é, para que prove a fé de alguém, para que prove que Deus está presente, que Deus está falando, entende? Que Deus está fazendo. Não é assim, nunca será. Amém? Então receba em nome de Jesus essa mensagem para o nosso crescimento, né? Para a nossa fé estar firmada no poder de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar sobre essa palavra e orar também para o momento da ceia. Abençoar os elementos da ceia. A ceia, ela é a comunhão da igreja para aqueles que têm Jesus como seu Salvador e já passaram pelas águas do batismo, tá ok? Então a gente sempre insiste nisso para que você não tome a ceia de forma inapropriada, tá ok? E é nosso dever orientar, né? E também, se você tiver pecado não confessado, que você não se derrama dentro de Deus para abandonar, tá? Buscando arrependimento, confissão e abandono, também você tem que se abster da ceia, tá ok? Se você tem pecado habitual e não gera realmente levantamento, arrependimento, porque nós falhamos, nós pecamos, né? Mas é necessário que você esteja em dia com a sua confissão e esforço para abandonar o pecado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, Deus Santo, Deus digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos no teu santo nome.
Pedimos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, a capacitação de vivermos segundo a Tua palavra que nós compartilhamos aqui, para que nós não nos prendamos a pessoas, Senhor Deus, a indivíduos, Senhor, e que nós depositemos a nossa fé em Jesus Cristo, e todos os sinais que agregam, ó Pai, a nossa fé, que estão acontecendo na nossa trajetória, andando conosco, cremos que esses sinais seguirão, porque nós cremos em Ti, Senhor, absolutamente segundo a Tua palavra. Livra-nos de todo mal, Pai, nos perdoa, porque muitas e muitas vezes nós deixamos nos iludir, enganar por situações do que o homem pode oferecer, Pai, e atribuirmos valor às pessoas e não a Ti, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo esse mal, em nome de Jesus, Pai. E nos coloca agora diante de Ti no Teu altar de graça e misericórdia, para sermos purificados, Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro derramado no Calvário, por todas as nossas fraquezas, mazelas, nossas imperfeições. Pai, nós precisamos sentar à mesa contigo, Senhor, irrepreensíveis aos Teus olhos, Senhor. Por isso nós nos apresentamos diante de Ti, para estarmos totalmente purificados, perdoados, livres do pecado, Senhor Deus, de todo juízo e condenação. Em nome de Jesus,